O câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil. Ele atinge 30% de todos os diagnósticos oncológicos. E informações do INCA ainda apontam que de 2023 a esse ano, 2025, vão surgir mais 220 mil casos da doença anualmente. Eu converso com um dermatologista especialista em câncer de pele, o Dr. Luiz Gustavo Sponchiado de Ávila. Doutor, o que é o câncer de pele e o que realmente de como ele se desenvolve? A grande maioria dos cânceres de pele, não a totalidade, né, mas a grande maioria vem em função do sol. Geralmente, quando a gente é relativamente jovem, o sol danifica a pele, muda o DNA das pessoas e essa mutação no DNA faz com que a célula não consiga parar de se reproduzir, porque nossas células elas se reproduzem até um certo ponto e param para não crescer demais. E o tumor, o câncer de pele, é um grupo de células que vai se reproduzindo e nunca para de crescer. E por isso acaba agredindo o tecido que está ao redor e tendo suas complicações que levam ao câncer. Existe mais de um tipo de câncer de pele. Como a gente faz essa diferenciação dos tipos, né? Existem vários tipos de câncer de pele, mas no dia a dia a gente poderia separar em 3 cânceres de pele. E nesses 3 a gente separa em 2 grupos. Um que são os carcinomas, aí nós temos o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, e o melanoma. São comportamentos diferentes e agressividades diferentes desses cânceres. Já é de conhecimento que os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados com maior incidência de pessoas com câncer de pele. Por que essa incidência maior aqui para as nossas regiões? Existem 2 pontos básicos para falar sobre isso. O primeiro é que a colonização aqui no sul é de alemães e italianos que são mais branquinhos, né? E consequentemente mais propensos a ter câncer de pele. E também tem o fato de que no buraco na camada de ozônio ele migra da Antártica em direção ao Brasil no verão e acaba tendo mais exposição, menos proteção e uma radiação um pouco mais forte aqui no sul do Brasil também que influencia então, isso. Então a posição geográfica também ajuda isso? Certamente, mas eu diria que a etnia é o que mais traz impacto, provavelmente. Então esse faz parte, a etnia é um dos grupos de risco. Exato. Teria mais algumas pessoas com mais propensão para ter o câncer de pele, além das pessoas com a tonalidade, com a pele clara? Sim, porque como o sol não é o único fator, existem outros fatores. Um fator relativamente comum é a imunossupressão. Hoje em dia, com vários tratamentos que a gente tem que tratar algumas doenças para baixar a imunidade do paciente, como por exemplo um transplantado, que tem que baixar a imunidade para ele não rejeitar o órgão que ele recebeu, essa baixa de imunidade, ela aumenta uma incidência de câncer, inclusive e principalmente o câncer de pele. Esse tipo de câncer, ele tem cura? É evitável? Se nós considerarmos que o sol é o principal fator, ele seria evitável, mas não a totalidade, porque ninguém vai passar a viver de noite e não viver de dia para ter câncer de pele, não é uma coisa viável, né? Então a proteção em relação ao sol diminui muito o risco, só que é importante que as pessoas entendam que o sol tem um efeito acumulativo, né? Então as pessoas falam assim, geralmente chegam no consultório, doutor, eu não pego mais sol, mas aí tu pergunta, tá, mas como é que foi tua infância? Quando tu era adulto jovem? Não, eu praticava esporte, eu brinquei muito na rua, e aí foi esse sol que lá na frente desencadeou o câncer, né? Eu acho que as gerações atuais, elas não vão ter esse problema das passadas que não tinham essa preocupação com a proteção da pele, né? Sim, talvez não só pelo conhecimento e também pelos hábitos que eu acho que eles estão se expondo menos do que a gente, né? Ao sol e atividade fora, que por um outro lado é ruim porque não praticam mais tanto esporte, outras coisas assim, mas eu acredito que nós vamos ter uma incidência menor. E para então evitar o câncer de pele, mas também manter a vitamina D, como a pessoa faz para poder manter esses dois? Nem excesso de sol e nem ausência de vitamina D. Como é que se faz esse equilíbrio? É um equilíbrio bem difícil porque ele é individual, né? Para cada pessoa teria que ter um equilíbrio e é difícil tu conseguir explicar isso de uma forma geral para as pessoas, tá? Mas as pessoas que são de alto risco, quais seriam? As pessoas bem branquinhas, de olho claro, cabelo claro, ou que tenham na família histórico de câncer de pele, pais, avós. Essas pessoas deveriam evitar o sol, poderiam ir ao sol com proteção, mas a proteção faz com que tu não absorva a vitamina D. E em vez de tu usar o sol como fonte de vitamina D, tomar a vitamina D. Essa não é uma visão minha, é uma visão da Sociedade Mundial de Dermatologia. Certo. As pessoas de baixo risco, elas poderiam tomar um pouco de sol. Só que o sol bom,
entre aspas, é o sol do início da manhã e do final da tarde, que é justamente aquele que não dá vitamina D. Então o sol que dá vitamina D é o sol mais agressivo, que é entre as 10 e as 3 da tarde. Então é difícil ter um ponto de corte, dizer, pega um pouquinho de sol que vai te ajudar e não vai te fazer mal. É muito difícil ter essa separação. Então é uma dosagem, a pessoa tem que saber dosar então isso. Um pouco de sol Eu acho que o ideal seria assim, fazer uma medição da vitamina D, porque vão ter pessoas que vão sempre ter boa vitamina D, uma vitamina D dentro aceitável, e só suplementar aquelas pessoas que realmente têm uma vitamina D baixa e que não possam pegar o sol. Mas teria que mensurar a vitamina D para saber. Senão começa todo mundo a tomar um monte de vitamina D sem necessidade, ter um custo que não precisa e outras coisas assim também. Então essa seria uma outra discussão para falar um pouquinho mais sobre a vitamina D. Eu teria que ser bem mais específico e separar a pessoa, tipo grupo de cor, idade, um monte de coisa em relação a isso. Tá certo. Doutor, o câncer de pele ele é prejudicial, mas quais as complicações de quem tem um câncer de pele, tem uma pinta lá que já deixou de ser algo somente estético e já está prejudicando a saúde? Quais seriam o agravamento do câncer de pele? Existe uma crença que as pessoas acreditam que as pessoas não têm risco de morte por causa do câncer de pele, porque elas acreditam que ele vai só acometer a pele. Tem alguns cânceres de pele que só acometem a pele, mas tem muitos cânceres de pele que vão fazer metástase, que vão sair da pele e vão parar em outros órgãos, como o pulmão, os ossos, o fígado, o cérebro, e quando eles crescerem nesses órgãos é que eles vão levar as pessoas a óbito, né? Então os cânceres de pele, se eles evoluírem, eles podem fazer metástase e podem levar a óbito. Existem cânceres de pele que são mais locais, que só destroem o local. O carcinoma basilar, que é o câncer de pele mais comum, é assim, e é muito comum na face. Então leva muita desfiguração em função de crescer na face, e ele vai crescendo, ele vai estragando os tecidos que estão ao redor, vai abrindo buracos, ele vai trazendo vários problemas a longo prazo. Esse também seria a principal consequência da remoção do câncer também? A parte estética, parte até... Mas é que se tu não tirar, ele não vai parar de crescer. Ele mesmo vai abrir um buraco, ele mesmo vai levar um olho embora, vai levar um nariz embora. Então, tu tem que acabar removendo para ter um mal menor agora e não ter um mal maior depois, né? Para a gente finalizar essa nossa conversa, então, as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, se tiverem uma pinta, quais são os sinais de alerta para tomar cuidado com esse sinal, com essa pinta, que possa vir a ser um câncer de pele ou até já está sendo um câncer de pele, né? Quais seriam os cuidados e como verificar, então? Então eu vou separar em 2 grupos para poder ser mais fácil. Então, aquilo que a gente entende como pinta, a gente chama de névoa melanocítica, que é o sinalzinho com cor que a gente vai tendo durante a juventude, assim. Esses sinais, quando eles ficam muito pretos ou apresentam cores que são diferentes de tom de marrom, como por exemplo, começam a ficar vermelhos, existe branco, existe azul, mas principalmente escurecer muito é um sinal de transformação para um câncer chamado melanoma. Já os carcinomas, eles costumam ser vermelhos. Então são bolinhas que vão crescendo, que são rosinhas e vão crescendo devagarinho com o tempo. Alguns deles vão ser feridas que não cicatrizam e outros vão ter uma casca sobre eles, assim que aquela lesão vai crescendo devagarinho com o tempo. E existe também lesões que são lesões que no futuro possam vir a câncer, né? Como por exemplo ceratose actínicas, que são lesões muito comuns na face, no colo, nos braços e na mão, que são lugares rosinhas que começam a formar uma casquinha difícil de tirar. São lugares que pegam mais sol, assim, mais expostos. E que às vezes demoram 10, 20 anos para virar câncer, mas que eram facilmente tratadas antes, só com uma pequena cauterização. Acho que uma coisa interessante também que tu colocou em relação à mutilação na face por causa de câncer de pele, hoje nós temos várias técnicas e várias formas de resolver que são muito melhores que haviam no passado e a gente consegue ter essas remoções com o mínimo de dano em tecido são, com uma reconstrução bem melhor do que foi no passado. Então, dificilmente hoje em dia a gente vai ter uma desfiguração por causa disso, a não ser que seja uma lesão muito adiantada. Isso é uma boa notícia, né? Sim, as coisas melhoraram bastante. Melhoraram bastante. Sim. Mas aí, qual seria a sua dica, então, para a gente se proteger agora que está chegando o verão, né? Com essa incidência maior aqui na nossa região e o verão em si, né? Como eu sempre falo, acho que é muito importante que as pessoas entendam que, como o dano é acumulativo durante a vida, a gente começa a acumular esse dano na infância. Então, há um grande impacto se a gente cuida bem das crianças, impacto na incidência de câncer quando estiverem 40, 50, 60 anos. Então, se a gente o cuidado com a infância e adulto jovem até os 20 anos, é o que mais traz impacto a longo prazo. A gente tem que entender
que na minha visão, a gente não deve perder a liberdade, a gente tem que aproveitar, tem que fazer esporte, tem que ir à praia, mas sempre que a gente puder ter uma forma de proteção para não se expor tanto, é interessante. Hoje em dia existem as camisas de proteção solar, que tu consegue ter uma camisa que é fininha, que não esquenta e tem uma ótima proteção. Funciona melhor que um protetor, porque quando tu bota a camiseta, ela fica protegendo igual o dia todo, e o protetor tu passa, depois de umas horas tem que passar de novo e quase ninguém repassa. A gente vê mais até crianças, né? Mas adultos também devem usar, então. Os adultos que põem nas crianças também deveriam usar eles também, sim, né? Escolher os horários de exposição, né? A gente sabe que o sol entre as 10 e as 13 é o sol mais agressivo, então se a gente puder tentar fazer a praia de manhã ou no final de tarde, por exemplo, se tu avançar um pouquinho no horário, no final de tarde, tu vai ficando cada vez menos sol, é melhor, por exemplo. Se chegar cedo, geralmente chega 10, 11 horas, tu já começa a cansar da praia, tu já vai embora, né? Entender que a areia reflete muito, né? A areia funciona que nem um espelho, então por isso que às vezes as pessoas ficam embaixo do guarda-sol, né? Senta no guarda-sol e fica embaixo do guarda-sol, mesmo assim me queimei. Pelo reflexo. Reflexo da luz de baixo, né? Guarda-sol muito fininho, tem que ter o tecido de proteção solar. Se for muito fininho, sem o tecido com proteção, muita radiação passa. O grosso não passa. É bem tranquilo em relação a isso. O protetor solar, quanto maior o número, mais ele dura. Então, por exemplo, se eu passar um protetor 30, eu tenho que reaplicar ele com mais frequência do que eu passar um protetor 60. Se eu vou entrar na água, eu tenho que usar protetor que vá durar na água. Isso é importante com as crianças também. O filtro solar de criança é muito bom, adulto pode usar, só que costuma ser mais oleoso. Para quem tem acne, dá um pouquinho mais de acne, mas ele sai menos com o suor, ele sai menos com a água, eles são protetores bons. Agora, não é legal usar protetor de adulto em criança. Mas criança e adulto, bem tranquilo. Tá certo. Muito obrigada pelas suas dicas. Imagina.